a tabela para a gente entender o que significou esse clássico especificamente, que começou com polêmica, mudou, não é de horário, de sábado para domingo, e o Flamengo chega à vice-liderança com uma partida a menos. Tem um jogo diante do Mirassol em casa atrasado, e o Fluminense deixa o São Paulo na terceira colocação com a derrota e é o quarto colocado. São dois times que jogam futebol atrativo. O Fluminense perde o Lúcio Acosta muito cedo, o Flamengo faz o gol com o Pedro também cedo, e esse foi o jeito como se desenvolveu o clássico. O Flamengo buscando, batalhando, depois acomodou, tomou um gol, mas segurou o resultado até o final. Ronaldo. E com jogadores que são acima, fora de série, né? Porque o Pedro, o gol que ele fez é gol de craque, né? Gol de quem tá ligado na partida, recebe uma bola, vira de costas, já percebe o goleiro fora do gol. Então, além de ter todos esses ingredientes que você citou, ainda tem os jogadores fora de série, que faz a diferença. Acorda o time, faz o time jogar, faz o time pressionar. Então, a vitória veio pro time que lutou e correu mais atrás do resultado. Esse Flamengo tá diferente, Edu, já está começando a encorpar, ganhar um estilo, já está assimilando a filosofia do Leonardo Jardim? Acredito que sim. Acho que o Flamengo está vindo numa toada muito importante, Renato. Os jogadores já estão se encaixando ali, se conhecendo mais. Ontem o Paquetá jogou também muito bem, uma partida boa, né, jogando de segundo volante também. É claro, o Pedro, né, dispensa comentário, um cara que também está pegando confiança novamente. O esquema tático, de repente, está favorecendo ele para que ele possa estar fazendo os gols e ajudando a equipe do Flamengo. E é um momento onde que o Flamengo está se encorpando e também vai brigar. Ninguém nunca tirou o Flamengo da briga dos campeonatos. E sim, a gente estava oscilando. Agora a gente está vendo um Flamengo muito mais preparado do que um tempo atrás. Chico Garcia, todo mundo sabe que o Flamengo é um dos favoritos a ganhar o Campeonato Brasileiro, mas o Fluminense é um time que tem uma boa constância, tem qualidade, acabou empatando na Libertadores na estreia, perde o Clássico, mas também tem tudo para fazer uma campanha acima do esperado. E estava fazendo, né? Só que aí pega um confronto direto num Clássico e acaba perdendo da maneira como perdeu. O Flamengo foi muito intenso no jogo. E aí no segundo tempo até começou a perder esse ímpeto, mas a saída do Lúcio acabou complicando muito e a entrada do Ganso mais ainda. Ou seja, foi um Fluminense que não conseguiu ver a cor da bola, especialmente no começo do jogo. E o Pedro estava inspiradíssimo. Agora, o Flamengo chegou, né? Chegou aos 20 pontos ali. E a gente sabe que quando o Flamengo chega, ele chega para brigar pelo título até o final. Bom, teve mais coisas no Campeonato Brasileiro. Teve vitórias do... Fala GV, Flávio, Fernandão, a todos que nos acompanham nos Donos da Bola. Já te pedi desculpa ontem, eu realmente esqueci. Você viaja tanto que na hora que eu distribuí os convites ali, achei que você não ia estar no Brasil, dei mole, mas olha só, nos últimos 3 anos eu te chamei, você não foi também. Então, estamos quites. No próximo ano a gente acerta isso, eu te chamo e você vai, a gente esquece o que for pra trás. Pode ser? Pode ser, mas assim, esse ano realmente eu tava aqui, você não me chamou, mas nos outros anos eu morava lá em Nikit, você lembra? E a Bebel não deixava atravessar a ponte depois das 19h30, não tinha como. Esse ano eu tava aqui do seu lado, da casa que você alugou, que eu já tô sabendo, uma mansão. Aí chamou todo mundo, mas tudo bem, eu entendi, realmente eu estava viajando, já estou de volta. Você pode pagar uma cerveja aqui no Boteco do Gabiru e tá tudo certo. Aí sim, hein? Pior que nem era perto, GV, era lá em Jacarepaguá, mas eu te entendo, ainda mais agora que eu tô entrando pro time, né? Essas férias aí, entrei pro time dos noivos, daqui a pouco casado que nem você, e desde então a Natália já corta minhas asinhas. Então, só me chame para o casamento, senão choverá. Seria difícil pra você ir. 25 milímetros no dia do seu casamento. Eu sei fazer a dança da chuva. Pode deixar. Chamarei todos vocês até para poder animar a festa e deixar naquele climinha de Donos da Bola que a gente gosta, né, GV? Vamos falar um pouquinho sério, então, só um pouco, para fugir um pouco aqui do roteiro. Vamos falar do que houve aqui hoje no Flamengo, no CT Ninho do Urubu. Pedro foi homenageado depois de marcar 2 vezes contra o Fluminense no último domingo. Chegou aos 163 gols, se tornou o maior artilheiro do clube no século e o 6º maior da história do Flamengo. Ele recebeu uma placa, na verdade um presente ali das mãos do presidente Luiz Eduardo Batista e, claro, agradeceu essa homenagem. Vamos ouvir o que o Pedro falou então aqui no Ninho do Urubu. E me inseri no grupo, né? Cheguei conquistando, né, a torcida também, que me deu todo o carinho desde quando eu cheguei.
dividir com a nação esse reconhecimento. E como ele falou, né, não para por aqui, espero que a gente possa conquistar ainda mais, mas sem dúvida passa um filme na cabeça. Eu que, como eu falei ali, cheguei com 8 anos na Gávea, no futsal, fui pro campo e, enfim, e agora ter essa marca aqui no Flamengo é algo que, sem dúvida, é emocionante e minha família, sem dúvida nenhuma, tá muito feliz por isso também e compartilhar com eles. Espero que, como ele falou, a gente possa conquistar ainda mais esse ano. Tá aí o Pedro, então, que agora tá a 41 gols do Romário, que é o 5º colocado. O BAP até brincou sobre isso, falou que o Romário já tá vendo ali o Pedro no retrovisor, como se fosse na Fórmula 1. Realmente o Pedro tá perto do Romário, pode se tornar, então, em breve, quem sabe, o 5º maior artilheiro da história do Flamengo. E além dessa homenagem aqui no Ninho do Urubu, a imprensa hoje pôde acompanhar uma parte grande do treinamento, cerca ali de 40 minutos, e a gente viu que o Saul e o Everton Cebolinha, que estão se recuperando de lesão, estavam em campo trabalhando com os companheiros normalmente, então já foram liberados, na verdade, pelo departamento médico, estão agora numa fase de transição, já podem reaparecer ali entre os relacionados na quinta-feira contra o Independiente Medellín da Colômbia, no Maracanã, jogo válido pela 2ª rodada da fase de grupos da Libertadores. O Saul pode estrear na temporada, ele que passou por uma cirurgia no calcanhar em janeiro, e o Cebolinha ficou de fora dos últimos 3 jogos por causa de uma fratura na costela que ele sofreu na partida contra o Red Bull Bragantino. Enquanto esses dois já retornaram, já apareceram em campo, outros 2 seguem no departamento médico, ainda fazendo um trabalho de fisioterapia. São eles o Eric Pulgar, que sofreu uma lesão no ombro, e também o Jorginho, que sentiu um problema muscular na panturrilha direita. Esses 2 ainda vão seguir de fora da partida de quinta-feira, vão demorar mais tempo aí para retornar e voltarem a ser opções ao técnico Leonardo Jardim. E no finzinho dessa atividade que a gente teve acesso, nos últimos 5 minutos, o Leonardo Jardim, português, dividiu o elenco em 2 times para fazer um trabalho de toque de bola em campo reduzido. E um dos times, o time sem colete, foi exatamente o time que ele escalou contra o Fluminense no último domingo. Ou seja, pode ser uma pista aí de que o Leonardo Jardim esteja pensando em repetir a escalação contra o Independiente Medellín na quinta-feira no Maracanã. Volto com você, GV. Muito bem, Igor Dorilhão, obrigado pelas informações e obrigado por prometer que vai chamar a gente pro seu casamento. E avisa pra ele que não vai ter bolinho de bacalhau pra ele hoje, não. E por conta da sua falta grave, não vai ter bolinho de bacalhau pra você, até porque a Gabi Marino tá com a fome de 3 não sei o quê, comendo pra dedéu lá. E o Jeguinho também, que consideramos que o Jeguinho tem uma fome razoável pela circunferência, vai comer uns 70. GV, eu fiquei sabendo que Gabi, Thiago, Vinícius, que tá aí no teu ouvido, foram lá em São Januário ontem, eles pediram 46 bolinhos de bacalhau, junto com o Alan, nosso repórter cinematográfico, comeram 56 bolinhos de bacalhau. Precisamos falar de Léo Ortiz, hein? Vamos falar então do Léo Ortiz e vamos falar do bastidor também? Vamos lá, Bruno. Primeiro o bastidor. Ontem o Palmeiras postou ali aquela fala do Boto. Sim. Né? Porque o Boto falou assim, tô surpreendido porque agora alguns times estão chorando e tal. E aí o Palmeiras foi irônico na postagem. Como é que o Flamengo viu essa história, Bruno? Cara, o Flamengo diz nos bastidores que o Palmeiras vestiu a carapuça. Porque se a gente for pegar o vídeo do Boto, ou pelo menos as palavras do Boto, em nenhum momento ele diz Palmeiras, né? Naturalmente, todo mundo que tem 2 olhos na cara sabe que o Palmeiras foi o clube direcionado em relação àquilo que o Boto fez, a provocação, a crítica. Mas em nenhum momento o Flamengo falou Palmeiras, em nenhum momento o Boto falou Palmeiras. Então, dentro do Flamengo, eles levaram muito mais como piada, muito mais como gozação do que propriamente se sentiram atingidos. Acho que essa é a grande questão aqui. O Flamengo não se sentiu atingido com o vídeo provocatório do Palmeiras. Sentiu sim que o Palmeiras vestiu a carapuça. E depois a gente pode, evidentemente, talvez não no Fala Fonte, mas nos outros programas da casa, discutir se faz, não faz sentido, se isso é bom, se isso é ruim, mas nos bastidores o Flamengo vê como gozação, não leva a sério e o mais importante, não vai ter uma tréplica. O Flamengo começa então através do Boto, tem a réplica do Palmeiras, mas daquilo que eu pude apurar de ontem para hoje, como o Flamengo brinca dizendo que o Palmeiras vestiu a carapuça, o Flamengo não vai pro embate, ou seja, não vai fazer uma tréplica, não vai repostar ou criticar ou levar muito a sério adiante essa resposta do Palmeiras.
Eu tô só lembrando aqui, tô vendo, é claro que essa é a posição do Flamengo, mas eu tô lembrando que teve a pergunta, né, em relação a isso, ó. Contexto da sua visão da partida de sábado à noite para hoje, a pergunta não foi relacionada de fato à reclamação, porque é uma pergunta acho que do próprio repórter da TV Flamengo. Sim. Então a pergunta é justamente sobre a questão da logística. Poxa, mudou, teve um problema, a gente estava na viagem, a gente viu quanto foi desgastante, o jogo mudou de sábado para domingo. Ponto, terminou aí. Aí o Boto respondeu daquele jeito, mas indiretamente a gente sabe para quem foi, né, Lógico. Claramente, não, foi o que eu falei. E nem precisa ser comentarista, jornalista, qualquer torcedor minimamente atento ao noticiário sabe que as palavras foram direcionadas ao Palmeiras. Mas o Flamengo se justifica em tom de gozação que o Palmeiras vestiu a carapuça. O Flamengo fala em Chorões, no caso, o José Boto fala em Chorões, só que em nenhum momento ele usou o nome do Palmeiras ou de outro clube. Então fica essa troca de gozações, mas como eu disse, não vai ter uma resposta por parte do Flamengo. E aqui vai uma visão que eu consigo entender aqui e pescar um pouco de Palmeiras e um pouco de Flamengo, até porque, querendo ou não, eu não sei se o Hernan, se o Vicari aí também e o Felipe tem mais informações sobre isso. Não sei qual é o peso do Abel Ferreira na comunicação do Palmeiras para fora, no caso nas redes sociais. Eu percebo claramente a comunicação do Abel no dia a dia, né? Nas coletivas, pós e pré-jogo. Mas a minha interpretação aqui, conhecendo muito o futebol português, os bastidores do futebol português, lembra muito o que os clubes fazem aqui. Então eu tenciono acreditar que essa comunicação provocativa do Palmeiras tem um pezinho do Abel Ferreira. É só opinião, tá? É porque me lembra muito como os clubes aqui comunicam e provocam quase sempre em relação à arbitragem. O Boto, por si só, porque deu a cara e falou sobre isso, mesmo sem usar o nome do Palmeiras. E a minha interpretação, sabendo que o Palmeiras tem muitos portugueses de anos de futebol português, especialmente o Abel, a minha leitura quase que óbvia é entender que essa comunicação mais agressiva do Palmeiras sobre a arbitragem deve ter do Anderson Barros também, da Leila, mas eu acredito que o Abel tenha impacto, talvez não direto, mas indireto nessa comunicação mais da provocação e do ataque em relação à arbitragem. Mas o Bruno então traz essa informação então pra gente, que não vai ter uma tréplica e que o Flamengo viu com ironia como se o Palmeiras tivesse vestido ali a carapuça. Mas vai, acho que muito, né, Hernão, embater. E assim, é um pouco também... Eu não gosto muito porque parece meio pejorativo, mas assim, aquela coisa que você joga pra torcida. Sim. Você joga com o seu torcedor. Porque o Palmeiras era um time visto como um time antipático. Assim, beleza, acontecem as coisas, torcedor quer saber, torcedor quer resposta e o Palmeiras tá nem aí. Então agora tá atacando, contra-atacando e o torcedor gosta disso. O torcedor gosta de ver o fogo no parquinho. O torcedor cobrava do tipo, pô, o outro time tá falando e vocês não vão reagir. Aí ontem, quando reage, o torcedor vai à loucura, né? Olha que tem lá. Vai começar o treino do Flamengo. Ainda não, né? Os caras estão arrumando o campo aí do... Tá só preparando. Do Ninho do Urubu. Pra mostrar que tá bom, né? O gramado, tudo mais. Daqui a pouco, sabe quem vai estar aí pisando nesse gramado? Quem é? Léo Ortiz. Boa. Léo Ortiz é um jogador que tem recuperado o seu bom momento, tem sido um jogador importante, ele é um dos líderes de vestiário. E aí você fala, teve o crescimento do Léo Pereira, convocado e tal. O Léo Ortiz trabalha ainda por uma última convocação ali, por brigar por convocação. Lembrando que na lista cheia, né, de pré-lista de convocações, o Léo Ortiz sempre figura. E o Léo Ortiz pensa em Copa do Mundo e ele sabe que ele precisa, né, nessa evolução, nessa retomada de confiança, de bons jogos, bons números. É um jogador que pode criar uma dúvida ali no Ancelotti. Então, assim, o Léo Ortiz tem trabalhado esses últimos jogos, foi muito bem contra o Fluminense, tem ido bem, tem mantido a regularidade. E ele trabalha para voltar à seleção brasileira e voltar ao radar do Ancelotti na questão de chegar na convocação principal e estar na lista. Eu tô lembrando de um jogo, qual que foi agora?